Jujutsu Kaisen Módulo chegou ao fim. E com isso, finalmente conseguimos ver o rosto de Yuji Itadori 68 anos depois. A premissa da série original foi resolvida, o conflito entre humanos e simurianos chegou ao fim e todos sobreviveram. Porém, parece que esse não é o fim. GG Akutami e Yuji Iwasaki falaram que continuarão produzindo juntos. Então, quer saber como foi o final desse maravilhoso mangá que sim, tem suas falhas? Então vem comigo, se inscreve no canal e deixa o like e bora entrar de cabeça nos detalhes importantes. Pessoal, 6 meses, 25 capítulos, uma história que ninguém esperava, mas que todo mundo precisava, chegou ao fim. E o capítulo começa com uma página bem engraçada. O Yuji está na frente de uma porta segurando o panda pela cabeça e a única coisa que ele fala é Yo! Quando a cena se abre, a Nobara está na sua frente com uma expressão de mãe que está prestes a dar uma lição no seu filho. Afinal, segundo ela, o Yuji tem a cara de pau de sumir por esse tempo todo e reaparecer apenas com um Yo? Em resposta, o Yuji apenas pede desculpa e pela primeira vez nós vemos mais um pouco do seu rosto e agora com um coloring oficial. De fato, é a mesma pessoa que conhecemos na série original. Talvez com uma expressão um pouco mais pesada, obviamente levando em conta tudo que ele passou durante sua vida. Bom, de qualquer forma, quando passamos adiante, nós somos surpreendidos por uma página dupla, também colorida. Praticamente todos os personagens da série estão lá. É uma despedida visual perfeita. E eu preciso mais uma vez ressaltar o quanto que esse traço do Yuji Iwasaki é maravilhoso. Não só me remete aos animes e mangás dos anos 90 e 2000, como tem sua própria característica especial. Ainda bem que ele não vai aposentar e em breve veremos mais dele. Mas isso é um assunto para o final do vídeo. Seguindo, voltamos para a nave Naunax, onde o Conselho de Rumel está reunido. Vocês se lembram que o Maru e o Cross estavam sendo julgados pelo ritual de harmonia? Pois é, a votação aconteceu. E, por consentimento unânime, os rumelianos decidiram que viveriam junto dos Kalin's. Enquanto isso é constatado, os simurianos começam a concordar, dizendo que era o óbvio a se fazer. Afinal, os Kalin's sempre existiram ao lado deles, fazendo parte do seu dia a dia e da sua cultura. E não apenas porque eles viviam em comunhão ou porque eles ouviam suas vozes. Então assim, cara, até uns capítulos atrás, o maluco do Osuki estava sendo lambido por um espírito amaldiçoado, dizendo que ouviu a voz dele e por isso queria protegê-lo, e o confundiu com o Kalin. Também, nos capítulos iniciais, nós descobrimos que o povo de Simuria odiava os Kalins, menos os rumelianos, porque os bichos comiam quem sequer chegasse perto. E aí agora eles dizem que não é por conta disso que eles estão juntos, que não foi por conta da crença deles, que não foi porque, sem querer, a alma dos dois tem as mesmas cores. Aí é uma sacanagem de uma explicação. Se eles querem tentar viver assim daqui pra frente por conta das memórias e cultura é uma coisa, mas não vem dizer depois que sempre foi assim. Já que falamos no Suki, ele mesmo disse que não vai deixar os Kalins matarem nenhum rumeliano e vice-versa. Isso corrobora com o que eu disse, porque agora precisa de um guarda-costa e um vigilante a todo momento. De qualquer forma, isso é um tanto quanto legal, porque assim, depois de toda a tensão, de todo o medo de que os simurianos fossem punir o Maru e o Cross, eles chegaram na mesma conclusão que o Maru. Não é à toa que depois a gente vê o Maru, o Cross e o Kitsurugi andando juntos. O Maru e o Cross estão explicando o que aconteceu no tribunal, e o Tsurugi fala que o povo de Rumel é incrível por ter conseguido chegar a essa decisão. O Maru, por sua vez, apenas temia e estava preparado para o pior, até pena de morte, segundo ele. Porém, infelizmente, todo mundo sentiu a mesma coisa que ele. Pessoal, durante todo o ritual de harmonia, ele estava se culpando por não ter tomado a responsabilidade. Mas ele achou bom não ter feito nada, porque de fato, os Kalians são família. Legal, mas agora a gente tem uma das cenas mais emocionais do capítulo. Nós vemos a Yuka e o Tsurugi sentados na frente da mãe deles, e a mãe tá braba. Ela olha para a Yuka primeiro e diz: "Você escondeu sua doença até o último momento, me ignorou e foi aceitar um duelo." Depois, ela olha pro Tsurugi: "E você foi pra Tóquio por conta própria e também entrou em uma luta privada contra um alienígena. Vocês não podem simplesmente dizer que tá tudo bem só porque tudo terminou bem. Os dois precisam parar e refletir sobre suas ações." E aí, pessoal, ela pausa e finaliza assim: "Mas vocês trabalharam muito duro e eu vou ter orgulho de vocês pelo resto da minha vida. Eu sou muito feliz por ter dado a luz aos dois." Cara, se você lembra de toda a história da Maki no mangá original, a relação dela com a família Zenin, o jeito que ela foi tratada, a tragédia que se desenrolou, essa cena é o oposto disso tudo. É uma mãe que reconhece o valor dos seus filhos, que expressa o seu amor, que diz que tem orgulho. É a resolução emocional que a Maki nunca teve com a própria família e agora seus descendentes estão tendo. A mãe então continua dizendo para os dois, tanto seu avô quanto sua avó e provavelmente aquela pessoa também, todos estão orgulhosos de vocês. Pessoal, isso foi um pouco confuso na tradução, eu preciso admitir, mas eu acho que ela está falando do Yuta, da Maki, que são pais do esposo dela, Yori Okotsu, e sobre aquela outra pessoa, possivelmente ela está se referindo ao Megumi, que possivelmente passou a técnica das 10 sombras para Yuka.
Com isso, a mãe dos dois diz pra eles não deixarem mais ninguém preocupados e eles saem. Agora, voltamos para o Yuji, para o Panda e a Nobara. E aqui, o Yuji finalmente se abre. Ele diz que estava com medo, que seus amigos estavam envelhecendo, morrendo, enquanto ele estava ali parado no tempo, pois absorveu as pinturas da morte. Ele havia se tornado meio humano, meio maldição. Também Yuji estava preocupado com o que todo mundo pensaria dele ao vê-lo naquele estado. Diante disso, a Nobara só olha para ele, esperando ele continuar. E ele continua. Itadori menciona que pensou que não deveria interferir mais no presente, porque ele é alguém que deveria estar envelhecendo e morrendo se as coisas fossem naturais. Pessoal, pensa bem. O Yuji vai viver séculos além do que era pra ter vivido. Ele viu o mundo mudar, viu amigos morrerem, vai ver as gerações passarem e ele se sente como um fantasma, um relicário do passado que não pertence mais ao presente. Porém, então agora, retirando seu capuz 100% pela primeira vez, podemos ver o rosto completo do Itadori e o cara, ó, tá no estilo, o cara tá no drip. Diante disso, ele olha pra fora e fala: mas se eu não olhar para o presente, eu perco de vista tanto o futuro quanto o passado. A Nobara só responde dizendo que talvez todos os três estejam conectados. O Yuji então continua perdido em seus pensamentos, enquanto admite que estava procurando uma desculpa para mudar como vivia, e estava negligenciando o que ele realmente precisava fazer. Que também o que o Maru fez era algo que ele tinha desistido de fazer nas últimas décadas. Com isso, ele abaixa a cabeça e admite que, originalmente, isso era algo que ele deveria ter conquistado com o seu próprio poder. Então, ele pensa nas últimas palavras do seu avô, dizendo para ele ajudar as pessoas, pois ele era forte. Baseado nesse pensamento, o Yuji admite que não vai mais perder isso de vista de novo e que sabe o que precisa ser feito. E claro, ele pede ajuda para Nobara. Ela, por sua vez, dá aquele sorrisinho clássico e fala que parece bom. Agora o Panda, que por sinal já tinha esquecido que estava ali a essa altura, se intromete dizendo: a única razão dele ter me trazido aqui foi porque seria estranho vir sozinho, mas parece que minha presença sumiu em um único segundo. Assim, pessoal, eu amo esses comentários. E lembrem-se, até mesmo um panda tem sentimentos. A Nobara fica surpresa com o fato do Panda conseguir falar, porque como todos vocês sabem, ele perdeu 2 dos seus núcleos que conectavam as almas durante a batalha contra o Kashimo, o que afetou completamente o funcionamento dele. Só que de qualquer forma, o Panda disse que de vez em quando ele ainda consegue, principalmente hoje que ele está se sentindo bem. Bom, agora vem a parte que realmente importa para o futuro do universo de Jujutsu Kaisen. O Yuji explica o plano dele. Já que não vão mais nascer feiticeiros a partir de agora, eles irão trabalhar em contramedidas. No caso, o Yuji, a Nobara e o Todo. Quando ouve isso, a Nobara fica em choque, achando que o Yuji estava delirando sobre o Todo. Mas aí ela cai na real e pensa que se a técnica dele estiver envolvida, faz sentido. Pra falar a verdade, eu não entendi essa parte direito, mas possivelmente ela estava se referindo ao Todo, que ele só pode estar vivo por conta do Boogie-Woogie. Talvez, sei lá, ele tenha conseguido fazer a alma dele trocar de corpo igual o Yui? Não sei, e provavelmente nunca teremos a resposta. Com isso, o Yuji continua dizendo que vai garantir que a próxima geração saiba tudo sobre técnicas de barreira e exorcismo, para que eles possam cuidar dos espíritos amaldiçoados antes deles ganharem poder logo depois de nascerem. A Nobara complementa dizendo que já que as barreiras são baseadas no Tengen, então talvez isso seja sustentável, mesmo que não nasça mais nenhum feiticeiro. Diante disso, aqui o Yuji começa a listar o plano dele completo. Primeiro, ele pretende procurar e identificar qualquer linhagem de pessoa com restrição celestial, pessoas fisicamente superdotadas como a Maki. Segundo, eles pretendem encontrar e produzir em massa o máximo de ferramentas amaldiçoadas possíveis. Sobre isso, o Panda até se intromete e comenta que com a cooperação dos 3 grandes clãs, isso deve ser bem fácil, obviamente porque eles têm acesso ao cofre. E por último, terceiro, aqui vem a bomba. Quando o Yuji morrer, ele pretende se tornar um objeto amaldiçoado. Nesse instante, a Nobara simplesmente olha e fala: desculpa? O quê? O Yuji então explica que mesmo depois de reconstruir em Tóquio, ele acha que pelos próximos 200 ou 300 anos, enquanto ele estiver por perto, o dano causado por espíritos amaldiçoados pode ser mitigado para quase zero. Mesmo depois, com tudo isso que eles estão deixando pronto, eles podem acabar conseguindo criar um caminho seguro para o futuro. Contudo, ele pensa que aliens acabaram de aparecer, então ninguém sabe o que pode acontecer daqui para frente. Talvez, em algum momento em um futuro muito distante, se a energia amaldiçoada voltar a ser necessária, alguém pode simplesmente consumir o objeto amaldiçoado e se tornar quem? Tcharanã, o Yuji Sukuna versão 2.0. Diante desse contexto, a Nobara responde: bom, nesse caso, eu espero que exista alguém no futuro tão completamente nojento quanto você que esteja disposto a comer um objeto amaldiçoado. Ela também pergunta se existe alguém ainda vivo que sabe fazer um objeto amaldiçoado. Como resposta, o Yuji apenas diz que é por isso que ele quer procurar as respostas para tudo isso junto deles. E então a Nobara fala uma coisa que realmente dói e confirma nossas suspeitas. Se ao menos o Fushiguro estivesse aqui em um momento como esse. Galera, eu acho que essa é a primeira confirmação de que o Megumi já morreu a essa altura da história. Não é explícito, mas a forma como ela fala no passado, bem, o Megumi se foi. E também confirma aquela fala da mãe da Yuka dizendo aquela pessoa. Porém,
Porém, pessoal, essa parte anterior eu acho que vocês entenderam certo. O Yuji simplesmente vai copiar o que o Sukuna fez com os dedos para poder se transformar em um objeto amaldiçoado e reencarnar no futuro, caso seja necessário. Não sobrou nada pro Betinha do Kenjaku. O Yuji virou uma máquina de fazer download de técnicas quando necessário. A gente então corta e vai para uma conversa entre o Uzumi e o Jabaloma. E eles estão literalmente jogando beisebol um com o outro. O Uzumi fala que foi confirmado que todos os espíritos amaldiçoados em Tóquio desapareceram, que esse fato sozinho vai ser suficiente para convencer os superiores, mas que só para garantir, eles vão manter o fato de que não irão mais nascer feiticeiros fora dos registros, só por enquanto. Jabaloma então responde dizendo que ainda existem partes do minério de Mu na nave que são utilizáveis, mas o que o Uzumi está dizendo é que sem energia amaldiçoada, isso torna uma moeda de troca fraca para os aliens. O Uzumi responde dizendo que a taxa de natalidade de feiticeiros futuros despencando vai ser divulgada como uma coisa ruim e usada em uma campanha de difamação contra os Simurianos. Diante disso, nós temos um pequeno flashback de um quadro só do Yuji conversando com o Uzumi e falando para toda a culpa recair sobre ele e que o Maru não teve nada a ver com a técnica harmonia. Sabe por quê, pessoal? Simplesmente que para proteger o futuro, ele disse que iria carregar o fardo do pecado e aparentemente ele estava falando sério. Porque independente de qualquer coisa, os aliens só serão permitidos ter uma nação na Terra porque eles estão trazendo tecnologia e um mineral de fora. Mas se a energia amaldiçoada não existirá mais em um futuro, por que os humanos permitiriam isso? Na verdade, eles ficariam com medo de que uma nova raça, uma nova cultura venha para a Terra e comece a dominar os humanos. Na verdade, eu até entendo a politicagem e o governo por trás disso. Só que não é a minha função fazer essa análise. Continuando, a gente vê Yuka, Tsurugi e o Maru assistindo algum tipo de transmissão no celular. O narrador da live tá super empolgado, gritando, mostrando o que aconteceu em Tóquio recentemente. Ele compara uma Horaga que enfrentou o Dabra com uma Horaga que o Gojo destruiu 69 anos atrás. O apresentador diz que a criatura que supostamente foi morta pelo Satoru Gojo reapareceu em Tóquio e que se opondo a ele está um feiticeiro de 3 olhos. Ele relata que, segundo os envolvidos, esse cara é um alienígena que aparentemente veio do planeta de Simúria, a centenas de milhões de anos-luz de distância. O apresentador também diz que o Dabra é um alienígena justo que está lutando contra aquele demônio no lugar dos humanos. Parece mais uma propaganda em favor dos aliens do que qualquer outra coisa. Mas vocês devem estar se perguntando quem é que fez essas gravações. Simples, o Yu e os seus filhos? Lembra que ele apareceu para falar com o Dabra no início do duelo? Ele tá ali rindo enquanto vê as coisas se desenrolando. Possivelmente ele deve ter trocado de corpo com a Mei Mei várias vezes e aprendido a técnica dos corvos, por mais problemático que isso pareça se você parar pra pensar. Deixando isso de lado, ainda bem, nós vemos que todos estão jogando beisebol em uma quadra. A ideia geral é fazer com que os humanos e os simurianos fiquem confortáveis para conversar sobre assuntos mais sérios e possam se conectar. A Yuka até pensa que é por isso que os homens mais velhos de repente começam a jogar golfe, e sinceramente, agora que ela falou isso, faz muito sentido. Depois disso, o Uzumi então faz um discurso que resume tudo o que essa série representa. Nações não existem para que as pessoas as sirvam. Nações existem para servir as pessoas. E as pessoas tendem a esquecer algo tão óbvio. Nesse instante, vemos a Yuka, o Tsurugi, o Maru e o Cross jogando a bola um para o outro para representar o momento. O Uzumi continua dizendo que há uma montanha de problemas, mas é por isso que eles fazem isso. Eles se encaram diretamente e valorizam o tempo que passaram juntos. O Maru então pega a bola e pensa consigo mesmo. Nossas técnicas, caos e harmonia, isso é certamente o que eu chamaria de desejo. Um futuro brilhante e a própria felicidade. Nesse processo, alguém pode se machucar, mas mesmo assim, mesmo que seja só um pouco, que todos nós desejemos a felicidade de tantos outros quanto possível, junto com a nossa própria. E então o Maru fala em voz alta: me ensine mais sobre a Terra e sobre todos que vivem nela. O Tsurugi concorda, enquanto a Yuka e o Cross também continuam a jogar. E então, pessoal, vem a cena final. A Yuka está sentada em uma mesa conversando com aquela chefe nutricionista que nós conhecemos durante o intercâmbio cultural. Vocês lembram dela? Ela teve um momento com o Dabra mais cedo. A chefe fala que fica feliz que a vida da Yuka foi salva, mas isso significa que o Dabra teve que ir embora. Ela tenta pensar no que dizer e então decide que, comparado com a vida da Yuka, a vida amorosa dela não é tão importante. O que obviamente não era 100% verdade, porque ela claramente ficou abalada. Não é à toa que a Yuka percebe, mas prefere ficar quieta. E então, um barulho enorme chama a atenção delas. A Yuka e a chefe se viram pra olhar e é assim que a série termina. Galera, a implicação pra mim é mais do que óbvia. O Dabra retornou. Lembra que o Maru falou que eles se veriam de novo um pouco mais atrás? Que ele entendia a técnica dele? Talvez a técnica do Maru não consiga mais transportar milhares de pessoas, mas talvez ele consiga trazer uma pessoa. O Dabra, talvez junto com a Espejo, que é a irmã dele. Fora que pelo capítulo passado, nós vimos que o Dabra fez o que precisava ser feito na tribo de Descunte e agora ele está livre. Não é confirmado, mas é a deixa perfeita. Na sequência, a nota do editor diz o seguinte: obrigado pelo último semestre. Por favor, aguardem os próximos trabalhos de Akutami Sensei
e o Asaki Sensei. E só pra esclarecer, pessoal, isso não significa que eles vão trabalhar juntos de novo em algo relacionado a Jujutsu Kaisen. É só uma nota padrão do tipo, fiquem de olho no que eles irão fazer no futuro, independente do que seja. Mas cara, que jornada. 6 meses, 25 capítulos e o módulo entregou muitas coisas. Sinceramente, eu achei um final bom. O problema são os capítulos anteriores, que também são bons individualmente. Porém, se você ler eles em sequência, parece até que tá faltando o capítulo, como se de fato coisas tivessem sido rushadas ou cortadas. Se nós tivéssemos tipo, sei lá, mais 5 capítulos, talvez devesse para fazer um fechamento ainda melhor com esse mesmo último capítulo que tivemos hoje. Fora que se tem uma coisa que eu não curto muito é ressuscitar personagem. Sei lá, tira o peso das escolhas. Parece que qualquer coisa que alguém faça não terá uma consequência. Em Jujutsu Kaisen clássico, até mesmo o Gojo morreu protegendo seus ideais, fora o Chozo que morreu protegendo o Yuji. Então assim, nós poderíamos ter um peso narrativo maior. E no final, a mensagem seria passada da mesma forma, até de maneira mais intensa. No fim, nós tivemos a resolução emocional pro Yuji. Ele tem um propósito de novo, ele não está mais fugindo do presente. E pra mim, essa é a melhor finalização possível pro Itadori. Se nós pudermos ver ele virando um objeto amaldiçoado, melhor ainda. Mas aí vai depender do GG, que como eu falei, não é nada garantido que ele e o Asaki vão fazer uma obra relacionada a Jujutsu Kaisen. Mas as esperanças são as últimas que morrem, não é mesmo, pessoal? E é isso, galera. Jujutsu Kaisen módulo chegou ao fim. Eu sei que vai ter muita gente falando mal agora que acabou, porque isso sempre acontece. Mas, sinceramente, eu curti essa série. Foi uma continuação que fez sentido, que respeitou os personagens, que construiu algo novo e deixou várias portas abertas. Mas, e você? Me conta aí nos comentários o que você achou desse final. Você acha que o W voltou? O que você achou do plano do Yuji? E você queria mais capítulos ou o tamanho foi perfeito? Se você curtiu essa análise, já sabe, deixa o like e se inscreve. Valeu por ter acompanhado toda essa jornada comigo e foi um prazer apresentar esse vídeo. Nos vemos no próximo, possivelmente, Hashira falando e vazando, e eu fui.